diferente de 1, eu irei novamente desbalancear o enxofre. E não é do meu interesse fazer isso. Agora vamos ao hidrogênio. Onde é que eu encontro hidrogênio? Primeiro, hidrogênio aqui na primeira substância. Eu tenho 2. 2 vezes 1 dá 2. Na segunda substância, eu tenho hidrogênio bem aqui. Ó. Esse coeficiente número 2 ele também multiplica o coeficiente do hidrogênio. Portanto, aqui eu terei 2 vezes 1 é igual a 2. Então, o que acontece a partir de agora? Que de hidrogênio na primeira substância eu tenho 2. Com mais 2 na segunda substância. Eu fazendo a soma, então eu vou encontrar agora 4 hidrogênios e não mais 3 como havia anteriormente. Quando eu vou para os produtos, hidrogênios eu vou encontrar aqui. Quantos tem? 2. Então eu tenho que colocar algum número aqui na frente que vai multiplicar o número 2 e o resultado vai ter que ser 4. Então esse número 2. Se eu multiplicar por 2, 4. Então o que significa dizer que neste momento eu tenho balanceado também o hidrogênio. E o que que você observa? Que na frente de todas as substâncias eu já adicionei um coeficiente. A substância sem coeficientes? Não. Então aqui eu finalizei o meu balanceamento. Se eu fizer o cálculo de oxigênio, eu vou observar que ele também está balanceado. Observe. Na primeira substância, oxigênio, tem 4. 4 vezes 1 do coeficiente 1. Mais, na segunda substância, 2 que multiplica 1. 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 6 átomos de oxigênio nos reagentes. Vamos para os produtos agora. Aqui eu tenho 4. 4 vezes 1 é o próprio 4. Fazendo de forma mais direta, tá bom? Oxigênio, na segunda substância, 1. 1 vezes 2, 2. Com mais 4, 6. Então, você pode observar que este número é igual a este. Então, o oxigênio já ficou balanceado automaticamente. Certo? Então, quais são os coeficientes que vão balancear essa equação? Os coeficientes são, vou escrever aqui embaixo, 1, 2, 1, 2. Esses são os coeficientes da equação balanceada. Vamos a outro exemplo. Agora tem um pequeno diferencial. Vamos contabilizar os reagentes. Magnésio. Você pode observar que só tem magnésio bem aqui, ó. E só tem um átomo de magnésio, porque o índice está subtendido. Fósforo. Aqui também não apresenta índice, está subtendido, que é número 1. Hidrogênio. O hidrogênio tem 5. Por que tem 5? Eu tenho 3 aqui. E aqui, ó, há um diferencial. O hidrogênio apresenta índice 1. Porém, está entre parênteses. Quando está entre parênteses, gente boa, esse número 1 ele é multiplicado pelo número que está lá de fora, que no caso é o 2. Então fica assim, ó, 1 vezes 2, que vai ser igual a 2. 2 com mais 3, 5. É daí que vem esse número 5. Agora vamos ao oxigênio. Oxigênio aqui tem 4. E o mesmo processo aqui, ó. Dentro do parênteses tem um oxigênio que vai ser multiplicado pelo 2 que está lá de fora. Então, 1 vezes 2 é igual a 2. Com mais 4, que apresenta a primeira substância, vai ser 6. Perfeito. Agora vamos aos produtos. Vamos começar primeiro pelo magnésio, que é o nosso metal. Aqui eu tenho 3 átomos de magnésio. Mas nos meus reagentes eu só tenho um átomo de magnésio. Então, qual número eu coloco aqui que vai multiplicar o número 1 e o resultado vai ter que ser igual a 3. É o próprio 3. Então, olha só o que acontece.
Neste momento eu tenho a quantidade de magnésio balanceada. Agora vamos ao próximo, que no caso é o fósforo. Perdão. Lembre-se que aqui eu já coloco o número 1, que é justamente para não correr o risco de desbalancear essa equação futuramente. Agora vamos ao fósforo. Reagente apresenta 1, produtos apresenta 2. Por que 2? O fósforo lá dentro tem índice 1, que ele é multiplicado por esse número 2 do lado de fora. Então fica assim, 1 vezes 2, 2. E agora, eu vou lá nos reagentes e penso, qual número eu coloco na frente como coeficiente que vai multiplicar o número 1 e o resultado vai ter que ser 2. É o próprio 2. 1 vezes 2, 2. Neste momento, eu também faço balanceamento do fósforo. Agora vamos ao hidrogênio. Bom, agora o hidrogênio ficou um pouco mais complicado. Por quê? Aqui eu coloquei o número 2. O 2 ele vai ter que multiplicar o 3. Portanto, olha só. 2 vezes 3, 6. Só que eu vou ter que somar justamente com o 3 que está bem aqui. 3 que vai multiplicar o número 2, que por si vai multiplicar o número 1 da quantidade do hidrogênio lá dentro. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes 1. Então essa expressão matemática aqui, o resultado vai ser 12. Por quê? Aqui, 2 vezes 3, 6. Aqui 3 vezes 2 vezes 1, também 6. 6 com mais 6, 12. Essa vai ser a quantidade de hidrogênios que eu tenho. Quando eu vou lá nos produtos, observe, eu só tenho 2 hidrogênios. Então que número eu coloco na frente que vai multiplicar o número 2 e o resultado vai ter que ser 12? 6. Tá? Então, aqui eu já encontro uma equação balanceada por completo. Olha só. Deixa eu apagar tudo que não faz parte da equação. Aqui eu já balancei toda a equação. Como é que eu sei, professor? Observe o seguinte. A primeira substância já tem coeficiente, a segunda substância já tem coeficiente, a terceira substância já tem coeficiente e a quarta substância já tem coeficiente. Quando nenhuma substância ficar sem coeficiente, significa que essa equação já está balanceada. Então agora é apenas processo de conferência para saber se está tudo corretinho. Vou fazendo as contas, quando eu encontro que está tudo balanceado, eu já reescrevo ela aqui embaixo com os coeficientes certos. Tá? Os coeficientes dessa equação vão ser 2, 3, 1 e 6. Tá? 2, 3, 1 e 6. Agora é uma aplicação, um exercício para vocês aí. Aqui eu tenho os reagentes, que eu vou marcar bem aqui para vocês, e eu tenho também os produtos, certo? E vocês vão fazer o passo a passo. Quem seria o primeiro passo? Primeiro começar pelo alumínio, alumínio dos reagentes e alumínio dos produtos. Depois, a metal, quem seria? Cloro, cloro dos reagentes e o cloro dos produtos. Logo em seguida, hidrogênio dos reagentes e hidrogênio dos produtos. E por último, oxigênio dos reagentes e oxigênio dos produtos. Então vocês vão contar quantos átomos de cada elemento químico tem aqui. Então eu vou começar para vocês e vocês vão terminar. Olha só, alumínio tem quantos? Os reagentes tem 2. E dos produtos? Tem 1. Então aqui já dá para ver que está desbalanceado, né? O cloro, reagentes, tem 1. Produtos, tem 3. Hidrogênio, reagentes, só tem 1. Produtos, tem 2 ali na água. Oxigênio, reagentes, tem 3. E nos produtos, tem 2. Então o que você pode perceber? Que todos os elementos estão desbalanceados.
Mas primeiro você vai ter que começar pelo alumínio, segundo, cloro, terceiro, hidrogênio e quarto, oxigênio, até achar esses coeficientes. Essas letras X, Y, Z e W são justamente os coeficientes que você vai ter que colocar aí, fazendo a substituição para balancear essa equação. A segunda questão é semelhante a essa aqui. E essa aqui eu vou responder na prática. O que eu vou ter aqui? H2SO4. Quantos hidrogênios eu tenho nos reagentes? 2. Enxofre, 1. Oxigênio, 4. Até agora. Aí vou somar com a segunda substância. Quantos hidrogênios eu tenho? 3. Quantos enxofres tem aqui? Nenhum. Quantos oxigênios tem aqui? Só tem um. Não, um não. 1 que multiplicado por 3. Ó, que vai dar 3. Alumínio. Só tem 1. Agora vamos aos produtos. Hidrogênio nos produtos. Só tenho 2. Enxofre nos produtos. Enxofre eu só tenho 1 também. Oxigênio nos produtos. Ó, tenho 4 aqui que é multiplicado por 3. Então só aqui já vai dar 12. 12 com mais 1 na água. Então eu tenho 13. Enquanto que nos reagentes eu tenho 7. E por último, alumínio. Alumínio eu vou ter 2. Então, primeiro passo. Ajustar os metais, que é o alumínio. Então eu vou aqui na primeira substância, melhor, na segunda substância, onde apresenta o alumínio, ó, e vou colocar o coeficiente que vou balancear aqui, que no caso é número 2. Por que 2? O 2 que multiplica 1 ali vai ficar 2, igualando os produtos. Segundo passo, enxofre. Enxofre, eu tenho 1 aqui e tenho 1 aqui. Tá balanceado? Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o número 1 na frente dessas substâncias, para eu não correr o risco de modificar e desbalancear futuramente essa equação. Então, eu tenho já 3 substâncias que já têm coeficiente na frente. Fica faltando apenas 1. Então vamos ao hidrogênio. Olha só o hidrogênio agora. Olha o panorama. Na primeira substância, eu continuo tendo 2 átomos de hidrogênio. Está aqui, ó. Só que na segunda substância, o que aconteceu? O 2 multiplica o 3, que multiplica o número 1. Então eu já não tenho mais apenas 3. Eu tenho esse cenário aqui, ó. O 2 vai multiplicar o 3, que vai multiplicar o número 1. Portanto, eu vou ter aqui 6. 6 com mais 2, lá na primeira substância, eu vou ter 8. 8 é a quantidade de hidrogênios que eu tenho nos reagentes. Já nos produtos, eu tenho apenas 2. Qual número eu coloco na frente do hidrogênio, que vou multiplicar o 2 e o resultado vai ter que ser 8? Contando o tempo? Exatamente, 4. 2 vezes 4, 8. Neste momento, eu também estou balanceando o hidrogênio. Observe que em todas as substâncias já há coeficiente. Então, eu não preciso mais balancear o oxigênio. Já está automaticamente balanceado, mas você pode conferir. Então, a pergunta é: marque a opção que apresenta a soma dos coeficientes que satisfaz o balanceamento das equações. Então, quais são os coeficientes dessa equação? Vou escrever aqui embaixo, ó. 1 mais 2 mais 1 com mais 4. Ele quer a soma, então vou somar. Ó. 1 com mais 2, 3, com mais 1, 4, com mais 4, 8. Então a soma dos coeficientes é 8. Então a resposta certa seria a letra B. Então, é desta forma que você vai ter que fazer a segunda questão do nosso desafio. A segunda questão, mesma coisa, né? Só que tem um diferencial. Qual é o diferencial?